Bora lá, galera, bora acompanhar mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu queria a opinião de vocês. Qual jogador tem sido mais importante para a seleção brasileira nesses últimos jogos, né? A seleção brasileira que já jogou 4 jogos pela Copa do Mundo, venceu 3 e perdeu apenas um jogo que foi contra a seleção de Camarões. E agora a seleção brasileira joga nessa próxima sexta-feira, meio-dia, contra a seleção da Croácia, válido pelas quartas de finais da Copa do Mundo. Coloca nos comentários aí a opinião de vocês, o que vocês acham, qual jogador tem sido mais importante. O Vinícius Júnior, dos últimos 7 jogos, 5 gols aí, ele tem participação direta, então na minha opinião tem sido o jogador mais importante da seleção. E na parte defensiva, Casemiro e Thiago Silva também têm jogado muita bola. E bora acompanhar, galera, mais um debate aqui do Sport Center do ESPN, falando tudo sobre a seleção brasileira. Lembrando, o link vai estar na descrição. Crédito Total ESPN do grupo Disney. Bora lá acompanhar o vídeo. Pra você, Viola. Mas se não tivesse o Richarlison, tivesse o Pedro? Pra você, Ivan. Melhor jogador do Brasil. Não, mas durante essa Copa de Ela protagonista. tentando convencer. Ela quer que você vote no Richarlison. Ela tentando convencer. Neymar? Neymar, tá vendo? Richarlison. Tá vendo? Também, ó, o povo tá com o Richarlison. Não, tá em boas Porque o mãos. Richarlison, ele virou um personagem Sim. dessa Copa. Ele Virou. vira um Virou. rosto, Sim. né? Que vai além Porque, querendo ou não, também o trabalho dele é muito importante, óbvio. Mas ele tá menos na construção e mais na finalização. E ele tá dando conta do recado exatamente E ele é um rosto, onde ele ele é uma cara. precisa. É. Por que você tá rindo, Marvar? Não, é que a gente não tinha nem tanta certeza. Mas, que o ó, Richarlison seria vamos pensar o titular, né? seguinte. É? Então, e vamos pensar o seguinte. Vai terminar, se a Copa terminasse hoje e a gente montasse a seleção da Copa, não ia estar o Richarlison. Não ia. Ia estar o Casemiro. Ia estar o Thiago Silva. Mas isso diz mais sobre a posição do cara do que sobre Quem entra no lugar dele? De quem? Do Richarlison? Ah, pode pôr o Kane. É. Não Mas pode? o Kane foi melhor que o Richarlison, assim, pra tirar... Não existia um debate? Se você for montar a seleção da Copa hoje, você coloca o Richarlison Richarlison. como 9? É? Richarlison como 9. Não o Kane, Ó, não... Da Argentina, talvez o Giroud? Julián Álvares. Giroud. Giroud. Tudo Então. bem. Mas é isso que eu tô te falando. Diz muito mais sobre uma posição que você tem debate do que o Casemiro está sobrando porque existem outros 5 volantes deitando e rolando. Mas esse é o ponto, não existe. Mas é isso, por isso que... Não tô desmerecendo o Casemiro, tá? Claro, a gente mas eu tô sabe. dizendo que ele é muito bom e é uma posição então. que ele não tem muita competição. Talvez se o Kanté estivesse na Copa, a gente ia falar assim, será que o Kanté, será que o Pogba, sei lá, quem Não, vai mas eu estar? acho que é o Casemiro que não deixa ter competição. acho. Porque Eu acho ele é que tem muito alguns bom. belos volantes aí que não tem grife, que jogaram muito. Então. Quem? O Declan Rice está jogando muito, o Amrabat, para mim, é um dos melhores jogadores da Copa. Eu acho que na O Copa, próprio Bellingham. o Bellingham, mais adiantado, Mais ele pra joga frente, melhor. tá? Ele disputaria com quem? Com o Paquetá na Sim. vaga na seleção da Na Copa? seleção do Tite, é. É. O Tchouaméni está jogando muito. É que não tem a grife que tem um Kanté, mas ele não dá saudade nenhuma do Kanté. E a Argentina também deu um salto depois, né? O Enzo Fernandes começar a jogar. É, E o Enzo é primeiro. O Enzo concorreria com o Casemiro. Tem bons volantes aí. Mas o Casemiro tá jogando mais Casemiro que sobra. Essa é a grande verdade. É. São bons volantes que estão bem, mas o Casemiro, ele sobra porque ele vem de uma construção, assim, a gente não está falando do Casemiro hoje. Ah, se destacou nessa Copa. Não, o Casemiro vem se destacando. ele. E dos zagueiros, o Thiago Silva seria um nome certo também? Hoje em uma Deixa eu ver se o seleção? pessoal tá... Manda pra gente aqui, me marca no Twitter, no Provavelmente. Instagram, Acho que sim, que eu vou dar uma olhada. Mariana Spinelli, que eu vou olhar aqui. Qual que seria a importância do Thiago para esse... Já vou chamar o Zinho e o Mauro também para eles conversarem com a gente. Do Thiago para essa seleção, Marra? Ele disputa essa... Ele é candidato a essa vaga de melhor jogador do Brasil até aqui? Ele é candidato, para mim é um sério candidato. Ele é sério como jogador, né? Poxa, você viu o gol do Richarlison, né? A participação dele com uma assistência na meia-lua. E ele não perdeu um duelo no alto na Copa. Ele tem uma liderança, é a terceira Copa, né? 14, 18, 22. Um cara que tem uma história, um cara que sofreu com rótulo e que hoje ninguém fala disso porque ele foi vencendo os rótulos. Joga numa liga altamente competitiva contra principais atacantes do mundo e está lá firme e forte também, mesmo com toda a idade. Uhum. Serenidade, saída de bola. É claro, ele é tipo goleiro, né? Zagueiro é tipo goleiro. Não vai chamar Pode tanta atenção. cometer um erro, esquece tudo que foi falado. Mas não cometeu erro nenhum.
Pessoal, a gente vai falar com o nosso time que está no Catar, mas antes uma informação, tá? Informação confirmada pela ESPN. Por favor, Maurizinho, nome e porquê. E se Por não favor, fosse, resposta completa. pra mim, se não fosse o Neymar, era o Vinícius. Tá certo. Tá bom, Bruno, Mari. Abraço de novo para vocês aí, pro fã de esportes. Acho o seguinte, tá todo mundo certo. Tem justificativas para Richarlison, pelo conjunto da obra, o Neymar, a gente falou isso na entrada anterior com vocês, a gente comentou, eu acho assim, ele ganhou o melhor do jogo ali. Para mim, ele nem foi o melhor, mas acho que a entrada dele potencializa os outros, mas acredito que Vini Júnior, Richarlison, outros poderiam ter ganho como melhor da partida, mas enfim, não quero dizer que está errado, dá para ele porque ele potencializa. Agora, o Alexandre foi uma boa notícia antes da entrevista do Vini aqui, vai voltar, etc. Tudo indica, trabalhou um pouco sozinho com o Fábio Maceredian, mas depois já trabalhou também um pouco com o Tite na parte tática. Então acredito muito que a gente consiga repetir a escalação. Ok, é mais um lesionado que volta, tá tudo bem. Perder o Neymar, como a gente perdeu, é horrívelzinho. Mas se tivesse que tirar um ali assim, eu não gostaria de perder o Casemiro. Casemiro, para mim, é o equilíbrio desse time aí. O Vinícius é importante, o Richarlison faz os gols, lateral, apoia, não sei o quê, os zagueiros são bons. Mas acho que a Copa do Casemiro é impressionante. Eu já tinha dado essa opinião já há alguns dias, né? É tão dividido as opiniões porque não tem um protagonista só. Essa seleção é equilibrada, tem um conjunto. E quando há um conjunto que se destaca, é porque essa parte tática, essa organização está muito bem encaixada. E o ponto de equilíbrio desse encaixe todo é um cara que fica como volante na frente da zaga. Ele participa defensivamente, corre certo, não erra os botes, está no lugar certo, na hora certa, sempre. Parece até que ele não corre muito, mas ele é o cara que mais correu. Sim. Se pegar a quilometragem de jogador por jogador, ele é o que mais correu na seleção. Sim. Ele já fez gol, e gol importante e decisivo. Aham. Foi o de 1-0 contra a Suíça. Tem uma liderança, o capitão é o Thiago Silva, mas a gente que está ali pertinho, né? A gente está atrás do banco do Tite, assistindo os jogos. E eu vejo, ele é o que mais fala com o Tite, ele é o que mais fala com a defesa, ele é o que mais fala com o meio-campo, ele é o que mais chama a atenção dos atacantes. Essa construção defensiva, que começa com esses atacantes, e o Richarlison é importantíssimo, está correndo muito, está se dedicando muito, passa muito pela orientação do Casemiro. Eu, que fui um jogador tático, não gosto de destacar um jogador só. E eu estou muito feliz com essa nossa seleção, porque está tendo vários protagonistas. Essa seleção está sendo muito forte nesse conjunto. Mas já que a votação é para eu vou votar no Casemiro. Eu também. Se quisesse votar no Vinícius, não sei se alguém votou aí, Mari, Bruno, Vinícius. Puxa, mas 7 gols, ele participou de 5, ou marcando, ou dando assistências. Pô, mano, o Richarlison é nosso artilheiro. Enfim, acho que todo mundo aí tem argumento para escolher um jogador. Mas a dupla aqui fica com o Casemiro, tá? O pessoal tá mandando pra gente aqui nas redes sociais. Tem muita gente participando. O Adão mandou pra mim assim: Mariana, pra mim o melhor do Brasil por enquanto Thiago Silva. O Rodrigo mandou: pra mim, Marquinhos, Casemiro e Vini Júnior. Votou no Marquinhos. O Glaucio... O cara votou no metade do time. Aí até eu. O Glaucio mandou: Thiago Silva, base forte. E ele não tá errado, Samuel não. mandou: Pombo é a cara da seleção e do povo brasileiro. Deixa eu só ler, que muita gente mandou. No Instagram também me Que mandaram. ele é a cara da seleção, ele é mesmo. O Renato mandou. Eu acho, sim, acho que tem uma identidade bem representa, legal. Ele e o Vini. O Renato disse: Tite só tem 2 derrotas, as 2 sem o Casemiro, mas eu voto no Vini. Richarlison é importante, mas a assistência do Vini foi genial e a importância dele tem sido grande. O Arthur tá falando de outros jogadores, falando sobre Pepe em Portugal, o Maguire, que por incrível que pareça tá bem. Verdade. Tem falado de vários outros personagens aqui. Esse dado que o torcedor deu aí, eu não lembro o nome dele, diz muito que as Só derrotas... perdeu 2 sem o Casemiro. As derrotas são quando o Casemiro não estava em campo. O Beto mandou: tira o Vini Júnior da seleção pra vocês verem. 90% das chances criadas saíram dos pés dele. É verdade. Só que aí o Tite assiste esse debate e sorri. Perfeito. Ele não Você precisa falou tirar metade ninguém. do time? Não, É e isso outra- aí, Mário. E Ainda outra- bem, graças a Deus, né?
Quando precisou, Nem não era um falando do desespero, Alisson ainda, mas os lances onde o Alisson foi testado, ele estava lá. Pô, muito bem. Exatamente. E o gol que tomou, a bola desvia no caminho, né? Porque ele estava inteiro na bola, a bola desvia no Thiago e não tem o que fazer ali. Eu acho que esse debate, na verdade, isso tudo isso não existe, né? Porque a seleção brasileira não joga com um só, né? Joga com todo mundo, os reservas entram bem. Eu acho até que os reservas, acho que esse é um ponto para discussão, começando a Copa, de cara, quem você pensa? Quem é o cara que pode perder um espaço, que pode alguém chegar? Eu imaginava Antony no Rafinha. Era uma situação meio que natural. Com a Copa, eu já vi o Rodrigo tendo uma oportunidade maior. Com a Copa, eu vi o Bruno Guimarães também. Agora, nos últimos jogos, a imagem do Gabriel Martinelli me parece um pouco mais forte que a imagem dos outros. Não sei se é porque o Rodrigo não abraçou, se o Bruno não abraçou. Acho que, na verdade, ninguém abraçou tanto assim, porque os titulares estão jogando muito bem. Os caras não estão dando espaço. Mas eu acho que isso é bom para o Tite também. Ele tem muita gente à disposição. Acho que é um ponto até interessante para a gente debater sobre os reservas, até pensando, né, nessas fases que, por exemplo, contra a Croácia pode exigir mais que 90 minutos. Tal. E aí é um bom teste para o Brasil, porque não veio do banco de reservas ainda essa peça que mudou o jogo, né? São os titulares que decidiram até então. Quando o Tite colocou todo o time reserva, não deu certo. Quando mexeu uma peça ou outra e perdeu o Neymar, foi um Casimiro que decidiu. Então, eu acho que tem um ponto aí para a gente ficar atento. Porque é manter o nível técnico nessa partida contra a Croácia, que pode exigir prorrogação, e aí o banco de reservas vai ser muito importante. Então, mas aí, né, Ô, Mari. Oi. Fala, Mauro. Fala. Não, eu entendi que alguém te mandou que o Tite só tem 2 derrotas, as 2 sem o Casimiro. Se foi isso que eu entendi, vamos só esclarecer, né? Em 80 jogos, o Tite tem 5 derrotas, 3 em jogos oficiais. 3, né? E uma delas é contra a Argentina na final da Copa América e o Casemiro estava em campo, tá? Então. O Casemiro estava nessa. O Casemiro não estava contra Marrocos e não estava contra a Bélgica. Será que ele não fala de Copa? Camarões, né? Não sei. Pode se ser duas Copa, derrotas pode ser Copas. Bélgica Pode e ser, Camarões. por isso que eu não sei. Mas aí- Mas é bom esclarecer. Pode ser Bélgica e bom Camarões. lembrar. Mas no total o número é esse, tá? E o pior é que das 5, 3 foram para a Argentina. A semifinal tá chegando aí, hein? É verdade. Só esclarecer os números do Tite aí. Bora mudar. Isso aí. Esse ponto que o Marra levantou do Martinelli, como é que vocês enxergam? Ele furou essa fila dos reservas, mas também ele é o reserva imediato do Vinícius, que a gente está avaliando que é um dos melhores também da Copa. Eu não acho que ele vai jogar, entendeu? Eu acho que o time titular é aquele ali. Mas ele é um... É que eu acho que cada vez, dos que poderiam responder, o Antony é um belíssimo jogador, titular do Manchester United e tal, ok. Mas eu não achei que ele trouxe... Uau, Sim, tem algo diferente e o Martinelli aí. trouxe. E o Martinelli é espoleta, né? Corre pra caramba, parte pra cima, tá... Me deu essa sensação de que dos reservas ele foi o cara que mais... Pra você, Zinho, Mauro. Eu acho que assim, se a gente for pensar no jogo contra Camarões, né? Que foi a oportunidade para todos os jogadores atuarem. Eu acho que quem jogou melhor, os 2 melhores jogadores para mim naquele jogo foi Fabinho e Martinelli. Só que eles não vão ser titular, porque é justamente na posição de 2 caras que estão sobrando, que é o Casimiro e o Vinícius Júnior. Mas eles foram que aproveitaram melhor aquela oportunidade. Eu apostava no Rodrigo e no Bruno Guimarães, mas eles não aproveitaram. E quando entraram, né, que fizeram até um bom jogo, principalmente contra a Sérvia, né? Sim. O Rodrigo, né, entrou bem contra a Sérvia. Mas aí também é no lugar do Neymar, que se recupera e volta. Aí fica mais difícil para ele. E o Bruno Guimarães, eu acho que, para mim, na minha opinião, não me convenceu para pegar a vaga do Paquetá. O Martinelli também gostei demais, concordo com o Mar, assim, nas vezes que teve oportunidade foi muito bem. Mas aí você poderia pensar, mas eu acho que não funcionaria. Do lado direito, pelo estilo dele, de cortar para dentro, bater com o pé direito. Então se o Rafinha não entregar, o Antony poderia ser bypassado pelo Martinelli daquele lado? Acho que não. Acho que o lado do Martinelli é mesmo o esquerdo, o Tite não vai colocá-lo do outro lado. Pode ser que o Martinelli espere por isso, mas acho que o estilo de jogar, o jeito de cortar por dentro e bater... Quem pode, de repente, se
Se acontecer isso, os dois não quando corresponderem. entra, eu acho que ele não entrou tão bem agora nesse último jogo contra a Coreia. O Rodrigo, a gente pensou, se ele vai muito bem, o Neymar volta, ele poderia de repente pensar em jogar do lado direito. Até porque se comentava, o primeiro jogo do Rafinha, uns acharam que foi normal, mas outros já criticaram, agora vem essa ansiedade de fazer gols. Então poderia alguém ocupar ali, pode ser o Rodrigo. O Rodrigo está nessa briga, porque com o Neymar jogando, o Rodrigo não vai arrumar vaga. Vou ficar esperando, vai 10 minutos de cada jogo? Não, ele deve estar sonhando em usar esse lado direito. Mas a gente sente aqui também, né, assim, um apoio muito grande ao Rafinha. Acabamos de ouvir agora o Vinícius Júnior de novo, né? E a gente viu no último jogo o Neymar até saindo do lado esquerdo no segundo tempo, indo no lado direito, procurar dar passe, procurar tabelar com o Rafinha. Parece assim que é uma união muito grande entre esses atacantes, até para fortalecer o Rafinha. Ou seja, sentiram também que ele, Rafinha, se incomodou pelo fato de não fazer um gol ainda e com as oportunidades, às vezes, até na frente do goleiro, pelo que ele vinha jogando antes. E aí todo mundo está meio unido aí para dar essa força para o Rafinha. Então, acho difícil que ele não comece agora, que o Tite já coloque ou o próprio Rodrigo, ou o Antony. Acho que não. É com ele. É com o Rafinha ali. E aí o Martinelli é isso. Quando entrou, muito bem. E tomara que seja isso mesmo. De repente, segundo tempo, 3, 4 substituições, lateral já cansado, tira um, põe outro, enfim. Mas a dele também é complicada, porque originalmente é ali do lado do Vinícius, que está muito bem nessa Copa, gente. Não tem motivo para tirar o Rafinha agora, né? E digo mais. Recortem esse trecho. O gol do Brasil contra a Croácia vai ser do Rafinha. Vai sair... Vai ser 1-0 só? Não. Ele vai sair o gol dele. Tá certo. Ele vai desencantar no jogo que a gente vai precisar. Porque, mas aí, e é só jogar pro Zinho, que eu queria até entender da perspectiva de quem já, né? Não, e se não foi contra a Croácia, foi contra a Argentina, melhor tudo ainda. bem, não tem problema nenhum. Eu acho assim, uma bobeira. O Rafinha tá tão preocupado em fazer gol, ele deve estar preocupado em ajudar a seleção brasileira. E pra mim, quem tem que fazer gol, tem a obrigação de fazer gol, é o Richarlison, que é o camisa 9 da seleção. Entendeu? O Rafinha não deveria estar preocupado com isso, deveria se preocupar em melhorar o desempenho dele. Se ele não tem feito gol, é porque ele também não tem aproveitado as oportunidades, muito mal na finalização, finaliza mal. Então eu acho que ele deveria se preocupar a princípio em continuar ajudando a seleção brasileira, e se acontecer o gol vai ser consequência, não é uma coisa que tem que ser obrigatório, ou se é um cronograma, a Vinícius Júnior fez, eu também tenho que fazer, Paquetá fez, eu tenho que fazer. Não é assim que funciona. Ele tem que se preocupar em ajudar a seleção brasileira. E falando sobre o principal jogador, assim, o melhor jogador para mim da seleção no momento é o Vinícius Júnior, é o jogador que tem participado de todas as jogadas. O Richarlison fez 3 gols. Ok, fez 3 gols. Os 2 gols que ele fez lá do primeiro jogo, ele estava apagadão, não estava aparecendo no jogo. Em 2 bolas ele foi lá e fez o gol. E nesse jogo, no segundo jogo, ele também não jogou bem, tanto que foi substituído no segundo tempo por Gabriel Jesus. Nesse terceiro jogo dele na Copa do Mundo contra a seleção da Coreia do Sul, ele participou muito bem, ajudou na marcação. E para mim foi um jogador muito importante. Para mim não foi o melhor, mas para mim foi um jogador muito importante na vitória da seleção brasileira. Mas eu não coloco o Richarlison como o melhor jogador da seleção brasileira, porque ele fica em bons momentos aí do jogo, ele fica apagado. E para mim o jogador que tem aparecido muito é o Vinícius Júnior. O Neymar até que fez uma boa partida, mas para mim não foi o melhor jogador em campo. Para mim o melhor jogador em campo foi o Vinícius Júnior. O Rafinha também para mim fez um bom jogo também contra a Coreia do Sul, né? Mas aí vai a critério de cada um fazer as suas escolhas, né? Minha escolha não é o Richarlison como o melhor jogador da seleção no momento. Para mim, se tirar o Vinícius Júnior, vai fazer mais falta do que o próprio Neymar. Para mim, no momento, vai, porque é um jogador que tem sido muito incisivo. Ele vai para cima da marcação, ele faz cruzamento. Não é à toa que de 7 gols, ele tem 5 participações em gols pela seleção brasileira. Então, isso dá crédito, sim, ao Vinícius Júnior a se consolidar como o principal, né, jogador da seleção brasileira até o momento. Na parte defensiva, claro, temos Thiago Silva e Casemiro, para mim, que são indispensáveis. Os jogadores têm jogado muito bem, mas se for falar de jogador melhor da seleção, não tem como você botar um jogador de defesa, não tem como você colocar só de jogador de defesa, que se você tirar os jogadores de ataque e deixar só ele, vai resolver? Não vai.
Então, por isso que eu coloco o Vinícius Júnior como o melhor jogador da seleção no momento. Coloca nos comentários aí o que vocês acham, qual o melhor jogador da seleção brasileira no atual momento da seleção brasileira. Eu coloco um conjunto também, né? São vários jogadores aí que têm jogado bem, mas se for falar para mim de principal, para mim o principal jogador da seleção brasileira no momento é o Vinícius Júnior. Deixa o like de vocês, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.